Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao JohnnyCast, que agora está estreando aqui no YouTube. Uma nova fase, para quem já me ouvia nas plataformas de áudio, né? Quando tudo isso aqui era mato, muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreve aí no canal, já siga as nossas redes sociais. Vai ser um prazer receber você aqui no JohnnyCast, tá? Hoje, o nosso convidado... O que eu vou falar do nosso convidado? Assim, eu admiro muito quem escreve bem. Eu admiro mais quem fala bem, né? Quando a pessoa faz as duas coisas, aí eu já começo a partir já um pouco para inveja, que é o caso, eu acho. O meu convidado, ele é jornalista, é escritor, é poeta, é músico, é atleta, é aquele comentarista polêmico da Rádio Interativa, mas é muito mais que isso também. E eu tenho certeza que você vai descobrir isso nessa conversa. Henrique Morgantini está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo. Ô, Johnny, muito obrigado pelo convite. Excelente essa sua introdução. Só fiquei esperando que você apresentasse o Pablo Costa. Fiquei esperando o Pablo Costa aparecer aqui. Essa figura. Falei, quem é esse convidado? Mas você não é polêmico? Não, acima de tudo, eu sou melhor que o Pablo Costa. Claro. Mas, tirando isso, sim. Claro. Eu não sei se eu sou Pouca polêmico. gente não é melhor que o Pablo Costa, vamos combinar. Agora você lançou uma questão desafiadora. Comenta aqui. É muita gente. É. Você que tá nos acompanhando aí agora. Isso. Você é melhor que o Pablo. E o Muito seu melhor tio, que dá opinião política no almoço, é melhor que o Pablo. Agora, eu adorei o nome. É JohnnyCast. JohnnyCast. É um trocadilho com É um mesmo? trocadilho com dois personagens importantes. Não tem o Johnny Quest, Opa, quase que é derrubo maravilhoso. tudo aqui, ó. Quase que eu estreio aqui derrubando tudo. E tem o Johnny Cast, que eu amo. O Johnny Quest do que tinha o Bandit, o cachorro Bandit. Isso, exatamente. Aquele desenho, loirinho e tal. Quem tem menos de 65 anos não conhece, né? Não, mas passava. Desenho animado é um negócio que reprisa muito, É muito bom esse desenho. Falando em passado, tô muito feliz porque o Henrique Morgantini chegou aqui no estúdio e me deu de presente um trocinho daquele... Sabe aquele negócio que vendem na internet de videogame retrô? Que tem 3.000 jogos e é jogo pra caraca. Se você tem perfil no Instagram, você já recebeu uma oferta, né, uma no mínimo, desse joguinho. Aí tem jogo do Super Nintendo, do PlayStation 1, vários jogos. A gente não tem uma diferença de idade tão grande... Mas pra tecnologia faz muito, né? Já é uma diferença. Sim. Porque, assim, o primeiro videogame que eu lembro de amar foi o Super Nintendo. De jogar jogos como Super Mario, né? Tinha um joguinho do Máscara, que eu adorava. Tinha umas coisas boas, Mortal Kombat. O que é mais interessante em relação a esse presente que eu te dei é que eu comprei um para mim, um para você, né? E isso deixa muito claro pra gente, que não é surpresa, mas para todo mundo, que a gente tem muito tempo livre, né? Eu não sei se isso pega tão bem, né? Porque se a gente vai gastar, eu vou dedicar o meu tempo a jogar. Como é que é aquele jogo do Master Chief, Alex Kidd? Isso. O cara fez com a vida dele. Você joga videogame. Morgantini joga. Você que é gamer. Eu jogo. Morgantini joga bem. Joga PlayStation 5. E direto eu vejo você online. Mas olha só, você falando de videogame, do seu primeiro videogame, da sua primeira experiência foi o Super Nintendo. Isso. Qual foi a sua? Pois eu lembrei disso, porque você falou, não é muito tempo, mas olha o salto. Eu joguei Atari. Sim. Que é o... Eu tenho uma lembrança de ver um moleque. Atari, o Pac-Man, alguma coisa assim. Eu, muito moleque, joguei o telejogo, que não tinha sequer o controle. Ele era um console, inclusive com acabamento de madeira, um negócio redondo, uma caixa, e tinha dois pedals, como é que... Do negócio circulares, igual sabe aquelas TVs antigas que você mudava de... Dial de rádio? Era dois negócios daquele, um de cada lado. Então ficavam os dois infelizes em ficar ali um do lado do outro, jogando, e na verdade esse giro era somente para jogar paredão, jogar... O que parecia um tênis. Pra você que lembra do telejogo, daqui a pouco a gente vai trazer os sucessos do Bee Gees aqui no nosso podcast pra você curtir. Cara, mas isso, quer ver? É interessante porque isso corria o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1987, por aí. Foi a primeira vez que eu vi uma vez ou outra, duas vezes um negócio desse. Devia ser um negócio... muito tecnológico, mas sabe qual eu acho que a graça estava no seguinte, todo mundo muito moleque não conseguia
pensar direito, assim, racionalizar o que era aquilo. Mas o que é interessante é porque eu acho que você, pela primeira vez, tinha a condição de controlar o que estava na TV. Isso. Você controlava uma imagem. Porque você está acostumado a ver aqui desenho animado, ou uma novela, ou jornal, o diabo que você assistisse, você via lá a coisa acontecer, de repente você estava mexendo naquilo, né? Eu acho que essa era uma graça muito grande. E depois veio o Atari, né? Você não acha que a tecnologia não tem mais tanta graça pra gente? Porque quando a gente era adolescente, e aí via o videogame, e aí a televisão foi melhorando, né? Porque você começou na TV preto e branco, aí veio a colorida, aí mudou a tela e tal. Você não acha que agora, inventei um sapato que voa. Você olha e fala, tudo bem. O problema é que você tende a pensar, igual você falou agora, em ideias idiotas. Um sapato que voa. O que eu quero sapato? É assim, não vai me surpreender um sapato que voa. Não, o que eu vou fazer com um sapato que voa? Voar? Vai voar. Não? Você vai sentir seguro com um sapato que voa? Pô, cara, depende. Não os primeiros que lançarem. Eu vou esperar realmente alguns testes. Sim, entendi. O Elon Musk poderia fazer essa, né? Exatamente. Em vez de comprar o Twitter. Não, mas jetpack já tem, né? Os caras botam o negócio. Não tem, né? Fizeram, não tem. Não, existe. Você saiu aqui na Praça Cívica, tinha um corno voando? Então não tem. Então, tem para vender? Tentei no eBay, não tem. Agora, eu acho que eu discordo de você, eu entendo o que você está falando, porque parece que uma hora chega num teto, ou que os saltos são pequenos. É isso. Mas eu acho que não, eu acho que as coisas porque as coisas vão evoluindo, às vezes, numa direção que a gente não tem ideia, por exemplo. A internet, obviamente, é uma verdade idiotizante aqui de se falar, mas a internet mudou o parâmetro de tudo, porque tudo começou a ter a internet no meio. Mas quando é que você imaginava, por exemplo, que você ia, por causa da internet, você tem internet no carro, você tem internet num aparelho, né? Antes do celular, depois, e que você ia ouvir música do seu aparelho no carro pelo seu aparelho. Quer dizer, todos os CDs do mundo, todos os vinis, para quem, né, a depender da geração, todas as músicas do mundo que você imaginar. E olha o quanto é normal a gente fazer isso hoje. Exato. E é um pouco surpreendente. A gente trata como normal... Porque a gente se acostuma rápido. Uma chamada rápido. de vídeo, para mim, é um negócio assim de ficção científica. É um negócio muito louco. Não, muito louco. E nós temos uma série de inovações nesse sentido aí, chamada de vídeo e tudo. Mas sabe uma coisa que me surpreende? Acho que pela lógica, o fax. Caramba! O homem... já está indo à Lua fazer turismo. Ele já enjoou de dar isso. Mas não o fax. O fax é a máquina de Xerox. Foi uma coisa que... Cara, você explica. Não, você explica, porra. Não, amigo, o vinil. Como é que sai música daquele negócio? É meio idiota você pensar. É meio louco você pensar que... Como é que é? Mas aí, como é que o cara pensou isso? Eu vou pôr uma agulhinha aqui. Como é que inventa isso? A gente entra numa viagem... Isso é a mesma coisa. É aquela história. O cara que inventou, o cara que descobriu, por exemplo, o cara que descobriu que leite de vaca era um bom alimento, deve ter feito muita merda na vida, não deve? Não, porque o cara teve uma ideia. Veja, o cara teve uma ideia. E se a gente pegasse um acetato, botasse assim, isso aqui ia virar música? Porra, é uma ideia meio maluca e tal. Vinho, agora, velho. A uva estragou, vou beber. Não. Ué. Imagina. Não. E o cara que comeu ovo? O cara olhou o ovo, a parada sai da galinha. Cara, a gente... Você fala, puta, troço, cagou um negócio branco. Rapaz, se a gente... Olha, essa é uma característica das minhas conversas com o Morgantini pelo WhatsApp. Porque a gente não para! Tem hora que a gente entra numa guerra de trocadilhos. Hoje você teve... alguém tem que falar assim, beleza, você ganhou, vamos parar. Cara, mas o processo de invenção das coisas... e de descoberta é baseada mesmo numa premissa de muita inconsequência. Esse negócio da comida é sério. Você gosta de café, a gente está aqui tomando café, tudo maravilhoso. Como é que o cara inventou todo esse processo? Como é que o cara falou assim, pega esse grãozinho, torra. Você tem que torrar antes. Moe. Por que não ferve? Joga água. Pois é. Qual que é? De onde vem? Porque assim, mas vem não interessa de onde vem, cara, o quanto tempo tem. O que interessa é, alguém, pela primeira vez, teve essa ideia. Isso. Né? Coisas que me entregam, para finalizar aqui. Sim, não, imagina por exemplo, finalizar. Finalizar essa maluquice. Coisas que... Isso me intriga na real. Se eu pudesse viajar no tempo, se eu pudesse viajar no tempo, escolher alguns pontos, assim. Você queria ir para a Idade Média, queria ver não sei o quê. Eu tenho uns lugares que eu queria ir... Quem gostaria de ir para a Idade Média?
Pô, tem gente que hoje, né, em 2022 já tá, né? Essa tava maravilhoso, quicando. é Essa verdade. tava quicando. Pô, Pô. É, Eu não queria falar isso, não. Realmente. Foi, porque essa Tá. quicou. Mas, não precisa nem ir. Mas eu tenho uns lugares. É interessante isso. Tem uns lugares. Eu queria estar num evento específico. Eu gostaria de saber, por exemplo, qual foi a reação do primeiro homem que participou de um parto de gêmeos. O cara deve ter assustado. Caramba, o médico tirou... Médico? Que médico? Que é médico? Ô, tava na Santa Casa. Tadinho, gente. Sabe, Botucatu. É óbvio. Oh, meu Deus. Cara, o cara dentro da caverna... O troço saiu, Saiu, claro. aí eu falei, isso aqui eu sei que é um ser humano tal, beleza. É. Aí tô aqui cuidando, de repente... E caralho, tem outro. Sabe, é um negócio intrigante. O cara falou, pode vir de grupo. O cara deve ter se assustado pra caralho. Você vê como é que eu tenho tempo livre, eu fico pensando nessas coisas. Por isso eu comprei o videogame pra gente jogar. A gente joga Alex Kidd pensando nisso. Você tem que assistir esse episódio uma vez sóbrio, outra vez bêbado. De algum modo ele vai fazer sentido pra você. Assista 2 vezes. Vamos falar, falando em invenção, vou falar de uma invenção. Uma criação criação de moda. sua. É invenção uma de moda. invenção de moda. Henrique Morgantini. Aliás, Morgantini seu é o que? É italiano? Parece, né? Parece italiano. É italiano? É siciliano. E pra você ser mais desse específico. Que fala, eu falo alto porque eu tenho sangue italiano. Eu sou nervoso. Olha, porque, a gente é muito alegre, ou não? Meu nome é Luiz Henrique Morgantini Santos. Eu costumo dizer que o Henrique Morgantini é nome artístico, porque eu sou um Luiz Santos que fico metido a besta de se chamar Henrique Morgantini. Porque se eu tiver que viajar, quando eu viajo, é primeiro e último nome. Primeiro e último é Luiz e Santos. Então, se eu quero parecer internacional, eu pareço no máximo um mexicano, né? Pô, você não Luiz pode tirar Santos. foto da sua passagem. Vão achar que você está fotografando a foto do seu amigo. Exato. Então, mas o Henrique Morgantini é o nome que eu uso. É o sobrenome materno e é siciliano. Os meus avós vieram da Sicília, como todo bom... com toda boa família que hoje se acha muito importante, né? Vieram no porão do navio. Aqueles que saíam 500, chegavam 300. Mas foi isso, fugindo da guerra, aquela coisa. Você nasceu sua família é do mesmo lugar do Poderoso Chefão. É um lugar de merda, né? O sul da Itália é um lugar de merda. Mas é um lugar escuro, lugar merda. Fica esse negócio assim, o cara se gaba muito de sobrenome, né? Mas enfim, Coma Branco. Memórias de um Guitarrista Acidental, que você lançou em 2019. Isso. Esse aqui eu comprei no lançamento. É verdade. E fala um pouco desse então livro. Foi você? Foi. Esse aqui... Alguém tinha comprado. Agora, eu tô chateado. Eu tô até com a minha caneta Bic, porque eu sou um cara simples, né? Eu tô aqui com a Bic pra você fazer uma dedicatória, porque eu abri o livro hoje na hora... Quando eu abri, eu falei, cara, mas não tem nada. Mas eu acho que você ficou sassaricando lá no lançamento, bebendo, mexendo com as pessoas, incomodando. Teve uma coisa Deixa lá. Que eu vou fazer. Vai, escreve aí depois, quando você quiser. Mas fala pra mim do livro. Pois é, esse é o primeiro livro, né? O único que eu lancei até agora, não foi o único que eu escrevi, não foi o último, não foi o primeiro que eu escrevi. Eu tenho 2 livros escritos, mas não lançados. Tá guardado? Tá. Mas esse aqui nasceu de uma história muito interessante, porque ele é uma biografia, uma fictícia, né? E que mescla com traços históricos, com relatos reais históricos da história da música dos anos 80 para frente. Então, por exemplo, todos os relatos desse personagem, da onde ele vai, o que está tocando, inclusive as datas, são absolutamente reais. Eu só insiro o sujeito lá. Né? Não é uma ideia essencialmente nova, é o contrário. Né? A literatura está cheia de exemplos assim, mas aqui no Brasil, por exemplo, o Chateau da Baker Street, do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas, também do Jô Soares, são 2 bons exemplos disso. São obras que ele coloca um personagem fictício em meio de eventos que são reais, que de fato ocorreram. E ele nasceu de uma forma muito curiosa, porque na época que a gente usava mais o Facebook e tudo mais, eu tenho um amigo que chama Henrique Dias. O personagem chama Marcos Dias. E eu, volta e meia, lá no Facebook, escrevi assim, olha, poucos sabem, poucos em Goiás sabem, mas tem um anapolino, um músico anapolino, que nos anos 90 foi hold da turnê tal do Pearl Jam. E eu contava uma historietinha, assim, um negocinho, sabe? Durante a passagem de som do festival de tal, não sei o quê. Cara em Anápolis, postando foto com Ed Vedder. Brother. Aí que tá, não tinha foto, era só o meu relato. Legal. E eu começava sempre assim, olha, poucos sabem, mas o fulano, eu marcava lá o Henrique Dias,
que era conhecido como Hank Days, quando morou nos Estados Unidos, acabou se tornando guitarrista. Aí eu falei assim, guitarrista da banda do Marilyn Manson durante a turnê Mechanical Animals, que tem uma música que se chama Coma White, que é a tradução literal, Coma Branco. Né? E aí, no livro, obviamente, tem a explicação de porquê. E nessa brincadeira de eu contar essa história, eu sempre inventava um negócio. O cara era cheio de aventuras, né? Sempre tinha um negocinho, tudo, obviamente, inventado. E aí o Yuri Godinho, da Contato, falou, cara, que história legal, escreve esse livro que eu publico. Opa. Assim, do nada, né? E eu não tinha livro por nenhum, porque não tinha história, porque não era verdade. Aham. Aí a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele se era real. Ele falou, vamos tocar, vamos fazer. E a segunda foi eu ter que contar para ele que não era verdade. Ele falou, foda-se, eu gostei da história. Ele encomendou uma história, isso. que acontece muito. E aí eu peguei essas histórias, principalmente essa, que foi fundante, foi o momento em que ele fez esse contato comigo, de querer publicar, e escrevi uma história em volta. Né? E baseado nisso, né? Como eu gosto muito de música, como eu sou músico, como esse universo dos anos 90, desse cenário rock and roll, pós-grunge, tem a ver muito com a minha vida, a época que eu vivi. E aí eu fiz o livro. E aí foi legal, você leu? Ou você só... Não, eu tô botando agora tudo na conta do TDAH, porque eu não consegui ainda parar para fazer certas coisas. Eu tô com tanta leitura atrasada. Eu trouxe um Venvance aqui. E aí, descobri que eu tenho isso. Aí eu tô me organizando para tirar do atraso não tem pressa. A leitura. Né? Porque... Faz assim, quando você lê, eu escrevo. Com o resumo que você me deu, que já... Pra mim tá ótimo. Pergunta pro Pablo Costa. Eu vou esperar sair o filme. Por exemplo, você... Vou sair do filme já. Série Netflix. Isso. Você não pode dizer que você é melhor que o Pablo Costa, porque o Pablo Costa leu. Ele leu? Ele gostou? Aí que tá. Eu não sei se é legal falar, gostei. O Pablo Costa dizer que gostou do seu livro. Puta, você gostou? Verdade. Então não sei se... Tem uma frase. Se é um elogio. Eu li aqui. Aqui já é uma coisa... Não, metade do livro tá aí na orelha. Já é uma coisa legal. Na orelha do seu livro tá escrito assim, ó. Tem uma frase, tá escrito um monte de coisa. Tem muita palavra, letra. Eu fui folheando pra ver se tinha umas figuras. Eu queria pôr, pois é. Tem. Então, eu queria pôr. Aí complica. Mas aqui você escreveu assim, ó. Negócio de músico, né? Que você, ó, um dia foi músico, nos outros todos quis ser um. Mas você, eu acho incrível, porque você é músico. Você gravou coisa, tem coisa sua na internet, escondida, mas tem que você já me mostrou. Sim, tem. E é um bom músico. E você seguiu uma carreira, uma carreira diferente. Tu pensou em realmente levar como trabalho essa história de ser músico? Mas isso parece engraçado que eu falo, mas eu precisava comer, né? Eu descobri que eu precisava comer. Isso não é engraçado, mas é real. Sad but true, mas é verdade. Ah, legal. Eu larguei a música, fui pro jornalismo. E aí eu, pra você ver como decisões erradas continuam aqui. Igual você falou assim, uma carreira um pouco diferente. Um pouco diferente. As duas são uma merda. Né? Isso. As duas você passam fome. O pessoal que se encontra no bar. Mas foi literalmente isso. Eu sempre gostei de música, comecei a tocar, comecei a gravar. Eu costumo brincar com todo mundo, dizer que eu fiz tudo na música menos sucesso, faltou só isso. Então, assim, eu gravei, tive banda, fiz show, viajei, carreguei instrumento, ganhei dinheiro, paguei para tocar, toquei e ganhei. Enfim, só faltou, tive música tocando na rádio. Só faltou alguma coisa funcionar, mas isso acontece para todo mundo. Claro. Agora, eu não fiz conscientemente, Johnny. Não foi uma coisa assim, não teve um dia que eu falei assim, olha, a partir desse dia aqui eu tenho que... Não, mas naturalmente eu fui percebendo que eu falei, até quando eu vou nessa onda de, mesmo levando a coisa a sério, até que quando eu vou nessa de... Entendeu? Entendi. Tem um negócio aqui, essa história de... Mas eu toco, eu toco... Toca guitarra, aí toco, piano, gravo, pois é, e gravo minhas coisas em casa. Sim. Gravo minhas coisas em casa, estão lá. Às vezes eu boto na internet, jogo lá, não tem meu nome, largo lá e boto os outros pra ouvir. Tem um episódio bom que o Morgantini me mostrou uma música no Spotify. A gente tava ouvindo música, né? E aí ele botou um som lá e falou, ouve esses caras aí. Aí eu ouvi e falei, caralho, é muito bom, muito bom. Eu faço. Ele falou, sou eu. Eu falei, ué, que risco enorme que o cara corre de acabar com uma amizade. Aqui você fala, mas era bom mesmo. Aqui você fala, nos outros todos você quis ser um músico. O que mais que você já quis ser, Morgantini, na vida?
Essa pergunta talvez frustrante, assim, porque eu não tive esse sonho de criança, de falar, sabe aquela coisa do quero ser policial, quero ser bombeiro, astronauta. Mas aí, pô, ninguém pensa nisso. Quem você... Então vou mudar a pergunta. O que você é que você nunca pensou em ser? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Cara, eu acho que eu sou... Eu me descobri ao longo do tempo bem mais metódico e sério do que eu achava que eu era. Eu sempre me achava um cara muito... Não vou dizer largadão, assim, mas eu sempre me achava muito... Como é que eu vou expressão? Eu me vejo, vamos falar o que eu sou, né? Eu me vejo muito responsável. E eu nunca me identifiquei como tal. Entendi. Eu nunca falei assim, preciso ser... Mas eu descubro que eu tenho um nível de compromisso, de responsabilidade. Por exemplo, eu atrasei 5, 10 minutos para chegar aqui. Eu, na T9 ali, eu já estava cortando todo mundo, tirando fio em velhinha, sabe? Buzinando para cachorro. Esse é o responsável. Porque eu falei, eu tenho que chegar na hora. Mas você responsável comigo. Foda-se os outros. É meu compromisso. É isso. Mas, cara, e assim, isso é uma coisa assim, isso é um detalhe, mas isso é um traço característico da minha personalidade em relação a ter esse apego com a coisa da responsabilidade, assim, o compromisso de falar, ter que fazer. E eu sempre achava que era um cara muito largadão, muito... Né? Eu acho que é uma coisa de caretice. Eu sempre achei que eu não era tão careta quanto eu me identifico às vezes. Mas é porque tem um momento da vida que a gente se enxerga adulto. Você lembra? Houve essa passagem? Por exemplo, quando eu passei a morar sozinho, quando eu me vi recebendo as contas no meu nome e tal, falei, caramba, agora, sabe, alguma coisa mudou. Não tem um momento que a gente realiza e fala, caramba, velho, isso aqui é problema de adulto. Mas você não pensa em algum momento que quando você está nessa sua vida? Nessa? Nisso que você chama de vida. Você não tem medo que em algum momento dê alguma merda? Assim, merda fodida? O tempo inteiro. Não tem isso? Óbvio. Pois é, eu acho que isso nos impede, para mim, né, me impede de considerar que nós somos evidentemente adultos. Porque talvez adulto tenha parte de um pressuposto que você tem uma segurança mínima, um novo ponto de partida. Isso aqui está resolvido, né? Eu acho que nós não estamos ainda totalmente livres do debaixo da ponte. Entende? Por mais que a vida esteja maravilhosa, falou, poxa, comprei isso, comprei aquilo, consegui realizar tal. Você pensa, olha, pode dar merda, hein? Esse negócio, sabe, talvez seja um traço de infantil, um traço ingênuo, mas eu realmente acho isso. Mas viver com esse medo e essa tensão também faz as pessoas, vai virar um papo de coach agora, se movimentarem, não é? Ou não? Pode, até que seja por baixo da ponte, você movimenta. Exatamente. Né? O Axl Rose tem uma história muito... Tem nada a ver com o que eu falo agora, não tem nada a ver com o que a gente está com o nosso assunto. Mas o Axl Rose tem uma história maravilhosa, porque ele fala... Um cara está filmando lá, conversando com ele, entrega para ele uma garrafa de Jack Daniels. Né? Ele fala, Jack Daniels, tal, bom e velho Jack Daniels. Aí ele falou assim, o Jack Daniels é uma bebida que sempre te leva para algum lugar. Você nunca... E ele fala essa frase é muito verdadeira. Você nunca termina de beber uma garrafa de Jack Daniels no mesmo lugar onde você começou. E é muito verdade, porque em algum momento alguém sempre fala assim, e se a gente fosse... E é sempre uma ideia muito merda, né? Sim. É aquela coisa que tá bebendo em Goiânia e fala assim, mas e Pirinópolis agora, hein? Tiver 5 caras na mesa, todo mundo fala, você é louco, você é um imbecil. Cara, conta 10 minutos. Isso. Alguém vai falar assim, ué, rapaz, o que tem lá hoje? Por que não? Em mais 10 minutos, os 5 estão assim, pô, a gente compra laçunga ou passa para buscar, não sei o quê, vamos de roubo. Então, assim, ele fala a história... Às vezes você bebe e fala, vou fazer um podcast. Pois é, mas é isso. Um e ele fala, o Jackson sempre te leva para algum lugar. Ele fala assim, pode ser para debaixo da ponte, mas já sempre te leva para algum lugar. Pode ser para cadeia, mas vai para algum lugar. E eu lembrei dessa história do Axl Rose, porque eu acho que faz você ir para algum lugar mesmo. Essa insegurança constante. Mas eu acho que essa insegurança, primeiro, eu acho que é uma coisa de gente... de uma criação que viu os pais ou que desde cedo fez parte daquilo, assim, tem que ralar para cedo, bora. Não tem essa de, sabe, meu filho, antes de você entrar na faculdade, faça uma viagem, né, para onde você quer, depois você volte curso, né, faz o seu curso, ou depois de formado, olha, vá ver um pouco o mundo, depois você começa a trabalhar. Sabe aquela coisa muito edulcorante, né? E eu acho ao contrário disso, é alguém que sempre teve assim... Sabe, olhando para trás, tá vindo aí essa porra, hein? Tá vindo aí essa porra, hein? Então, é bom tu andar.
Vai que dá errado, Você quer ver uma né? coisa? Você quer ver uma coisa? Quando eu não tenho, assim, nos períodos da minha vida em que eu não tenho horário para cumprir, isso acontece comigo até hoje. Quando eu não tenho um horário para cumprir específico, acordar cedo e tal, eu não consigo, você sabe disso, eu sempre dormi pouco, acordo cedo, mas eu nunca consegui dormir até tarde. Sabe aquela coisa do cara... Culpa. Tô perdendo, tô desperdiçando o meu dia. Eu poderia estar fazendo alguma coisa. Você sente? Não é isso? É pior ainda. Ah. É pior ainda. Agora eu vou plantar tanta paranoia na cabeça de quem está nos assistindo, nos ouvindo, que o cara vai pensar nisso mesmo. Eu fico com a culpa de saber que o pau tá quebrando lá fora. Porra, que tem cheque voando, que tem nego ligando pra gerente do banco, que, porra, é buzinaço. Carro estragando, carro estragando. gente esperando pra ser atendido exato, no nutricionista. O cara puxando senha, sabe? O cara puxando senha pra ser atendido do caralho. E tô eu, porra... Cara, eu lembro, assim, quando, porra, eu tava chapando muito, acordado numa ressaca que tava meio bêbado, meio de ressaca, fodida, mas eu levantava e ficava zumbizão, assim, eu falei, preciso fazer alguma coisa, tem alguma coisa pra fazer? Eu não... E até hoje... Eu não consigo dormir. E eu atribuo isso a esse tipo, não vou falar criação, mas esse tipo de cultura que nós somos inseridos, eu incluo você nisso, porque eu conheço um pouco de você, essa coisa de assim, ó, você acordou, cara, você vai ter que correr atrás. Sabe aquela historinha de coach? Não interessa se você é a lebre ou se você é o lobo, quando você acordar, quando o dia nascer, você vai ter que estar correndo? Ou correndo atrás de alguém, ou de alguém. Eu acho que é um pouco isso. Eu me identifiquei, fechando a conversa do que a gente iniciou, do que se é o que se não é, eu nunca me imaginei. Eu sempre achei que eu era um cara muito leve. Sou um cara despreocupado. 43. 43 anos. Essa história do acordar cedo, que você falou, eu acordo cedo, eu preciso pegar esse recorte aqui, que você não acorda cedo, você acorda de noite. Eu acordo ontem. Pô, tá todo mundo... Sabe aquela puxada gostosa que você dá no edredom, assim, ó, que você levanta? Às vezes você olha a hora, você fala, ai, graças a Deus, são 4h53. Nessa hora, a Morgantini tá calçando o seu ASICS para correr 10 quilômetros. Que loucura! Por quê? Não sei, mas não tem... Nunca foi fruto de esforço. Mas que hora que dorme para acordar? Que hora que você vai deitar para acordar? Eu tenho essa particularidade, eu durmo pouco. E aí depois eu vi uma explicação médica dizendo que não existe um mínimo para todo mundo, para o cara, né, não enlouquecer, não queimar neurônio. Mas essa história de você tem que dormir 8 horas, isso é do organismo. Tem gente que precisa de 10 horas. Tem gente que precisa de 6. Se eu tiver uma boa noite de sono de 5 horas, eu acordo muito pronto. Eu acho que eu durmo umas 7 horas, para mim tá ok. A questão vou deitar meia-noite, 1h. Eu acordo ali 7, 8, mas o problema não está só nesse cálculo. É porque você quer fazer esse cálculo, mas, por exemplo, você acorda às 5 da manhã, vai dormir às 10. O problema é que você fala, mas eu não consigo. Pois é, aí talvez... 10 horas está começando o jogo, gente. Como é que eu vou dormir? Então, desde que eu comecei, porque em todo esse meu processo de atividade física e tal, de mudança... E vamos falar recente, disso aí. Sim, um bom tempo, eu comecei agora às 3h30. E eu nem sei por quê. 3h30 tem alguém bêbado no bar tendo a ideia de ir para Perinópolis, Morgantini. Não é hora de estar acordando para correr. Mas naquela teoria lá dos multiversos, eu certamente, quando saí para correr, encontrei comigo mesmo sendo essa pessoa. Porque eu já fui esse também. Aliás, eu não fui, eu sou esse também, né? Eu sou todos eles. Nós todos somos todos esses vários. Porque eu já fui esse cara das 3h30, das 4h30, das 5 horas, de acordar às 6, de virar a noite às 6 horas. E aí, onde é que nós vamos? Claro que sim. Mas, então, a história do horário. Eu acordo às 4, acordava às 3h30, mas eu ia dormir cedo. Hoje, se eu for dormir 10 horas, assim, né, conseguir não ter o que fazer, não ter fazer um compromisso, alguma coisa... Eu acordo 4 horas sem despertador. Né? Aí você vê, vão para 6 horas de sono. Numa boa. Acorda assim. E outra coisa, pode me ligar que eu não tenho esse negócio de mal-humorado. Entendi. O cara acorda puto. Eu merda, a vida é uma merda. Tá aí um negócio, né? Que sempre que a gente acorda, essa história de atender telefone com sono é uma coisa, eu sempre achei curioso isso. Como a gente quer provar pra pessoa que a gente não tava dormindo. Alguém te liga 6 horas da manhã... Você acorda aqui, você pega você pega o negócio e fala, não, tava lendo. Não, amigo, imagina, tu não tava. Cara, mas... E aí faz parte, a gente volta naquela culpa que a gente acha que a gente deve alguma coisa pros outros. Sim. Não deve. Eu tava dormindo, imbecil. Tava dormindo. Não me liga, odeio ligar, manda um zap.
A Mari. Mari quer que você arrume a postura. Tá ruim? Tá parecendo Entendi. um frango. Tá. Entendi. Entendi. Você tá com postura de quem tá devendo. Você tá com a postura de quem tá devendo ao banco. Exato. Né? Já, né? Tá. Então Mas tá. tem essas posturas mesmo. Do quê? Eu não sei quem tá falando antes, mas... De Não, novo. uma voz falou pra consertar a postura. Você tem... Ah, Tem. tá. Não, é porque a Aqui postura... pra mim. Eu acho que tem esse negócio, Não a sei se é postura... postura física. Ou se é o seu... Moral. Seu entendeu? caráter, Se né? Isso, se eu tô cometendo algum erro aqui. Você tá com postura de quem tá devendo no banco, né? Tem a postura que deve no banco, tem a postura que deve o agiota. Como é a deve... postura de quem deve o agiota? Acho que é um cara que não tá relaxado, Ele né? tá meio... Cadê? Qualquer momento pode A postura aparecer. de quem deve no banco já é, de repente, ficar olhando toda hora e dar uma olhadinha na conta. Pra ver se não raparam, né? Exato, ele dá o negócio. O cara fica naquela. Cadê, gente? Será Sabe? que vão? É aquele negócio assim, ó, tô com o aplicativo aberto, o cara tem que depositar um dinheiro, né? Você tem que depositar um dinheiro pra mim e fala, deposita aí que eu já tô pronto pra tirar aqui, pra transferir pra não sei aonde. Exatamente. Vai que pegam, né? Tem a postura do cara que trai a mulher também. Aí a gente vai pegar aí a postura não, do aí... sem caráter. A gente vai até... Você vai julgar as pessoas? Até amanhã. Eu julgo. Entendi. Eu julgo. Entendi. Eu julgo, mas deixo elas viverem. Mas eu tô aqui na minha cabeça. Não, isso não é verdade. Todo mundo julga. É bobagem, né? Ninguém aqui é um animal Claro. irracional que não julga. O próprio capacidade de raciocínio é pra gente julgar as pessoas mesmo. Agora, a partir do julgamento, o que você faz a partir do julgamento é que é o problema. Exato. Você tem que julgar e guardar na tua intimidade, né? É isso. Ô, Morgantini, não, interessante você falar disso aí, porque na rádio, Morgantini trabalha... Quantos anos você está na Interativa? 11. 11 anos. 12 12 anos comentando notícias, né? Já dá pra sentar na frente. Exatamente. 12 já. E você, claro, muita gente que te acompanha adora o seu trabalho. E você tem muitos críticos, não ao seu trabalho. Seu trabalho é maravilhoso, mas muitas vezes as suas opiniões, né? Opiniões políticas e tal. Como é que você lida com isso? Não, eu acho bacanésimo o cara não gostar. Assim, justamente pelo que você falou. Porque se o cara se imputece, se o cara acha muito ruim algo da minha mensagem, significa primeiro que ele conseguiu compreender a minha mensagem. Né? Eu consegui passar a ideia do que eu estou falando. Né? O conteúdo, cara, em algum momento vira o de menos, porque... Aí já não é minha responsabilidade, é do cara. Né? Falar, não gosto disso, não concordo, tá, beleza. Então, assim, a única coisa que me incomoda é a estupidez mesmo do contra-argumento. Quer dizer, do cara que xinga. E agora isso virou a moda, né? Virou normal. Não é o sujeito xingar, chamar de, sei lá, de mau caráter, de bandido, sei lá, de coisas infantis, né? Coisa ingênua, sei lá, chamar de comunista é coisa muito ingênua, né? A meu ver é uma coisa... Né? Porque não tem nem base para argumento, mas... Tem risco do Brasil virar um país comunista? Tem. Você está me perguntando isso? Eu tô. Tô te perguntando, eu quero que você responda. O fantasma do comunismo tá rondando. Vamos virar uma Venezuela. Tem. Olha, eu queria que tivesse risco do Brasil não virar Venezuela, virar um país mais... com uma divisão maior das suas riquezas, né? Mas não tem, é óbvio que não, né? Isso é um delírio, né? Isso é um... não é? Assim, eu não sei... Aí que tá, sabe? De que é feito isso aqui? Isso aqui, madeira. Pois é, tem certeza? Entende? É. É muito idiotice. Eu falo assim, cara, nós estamos vendo que é madeira. Nós partimos do pressuposto do óbvio. Se você desafia o óbvio, você faz uma coisa muito interessante, porque você tira qualquer base lógica de como nós fomos formados de debate. Esse tipo de afirmação, olha, o Brasil vai virar um país comunista, ela rouba qualquer processo lógico, histórico que nos trouxe até aqui. Assim, por que vai virar comunista? É por causa do Lula, por exemplo? Por causa de uma eventual ascensão de algum partido de esquerda? Não existe no Brasil, é centro-esquerda. Se existe esquerda, mas não tem menor reverberação. O PT, o próprio Lula, é muito mais centro que esquerda, mas centro-esquerda. Beleza. O cara governou aí por 8 anos. Que dia que isso chegou perto de comunismo? Que dia que chegou perto de Venezuela? Então, assim, da onde vem isso? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você fala que é um delírio, você está partindo da ideia de que as pessoas acreditam. Então, assim, ó, quando eu conto, quando eu propago uma fake news,
Você está partindo da ideia que a pessoa acredita. Eu, muitas vezes, não acredito que as pessoas acreditam. Eu acho, muitas vezes, que quando você passa uma informação falsa, e aí tô falando de tudo que é lado, gente. Tá certíssimo, fala. Você tá sendo canalha. Você sabe que problema, tá. O grande você problema, quer ser canalha mesmo. O problema hoje, na comunicação, no sistema de comunicação, de informação, e no debate político, é porque nós começamos a combater, a fazer um combate, né, generalizado das fake news, partindo do pressuposto de que ele se dava a partir da desinformação. E ele não é. Os desinformados tornam-se vítimas. Né? Existe uma camada entre os que recebem aquilo e falam, você viu? Olha, aqui tem uma informação que o Lula, sabe, comeu um gatinho. Até chegar nesse local aqui, onde as pessoas batem o olho e se assustam com isso, existe uma camada do que produz, então existe uma larga camada, uma grossa camada, que são esses disseminadores que agem exatamente isso. Eles não agem por desinformação. Eles agem por torcida. Eu quero que seja assim, eu quero que olhem para esse cara assim, eu quero que as pessoas sintam isso aqui dele, esse asco. Então faz de forma deliberada. Então o problema não é a desinformação, não é o principal. O principal é justamente o caráter das pessoas. E aí fica cada vez mais claro, quando você percebe que por conta de um espaço político, por conta de uma vitória, entra nesse pode tudo. Né? Tá tudo, inclusive, melar uma eleição. Né? Mas aconteceu um negócio aí, né? Vamos adiar essa eleição? Vamos entrar. Estava num grupo, estou num grupo, que tem gente lá que eu não sei quem é, tá, aquele grupo junta 1000 pessoas, estou lá naquele lugar por uma razão específica. E estou lá. Vi uma mensagem que me chamou muita atenção. O cara falou, esse Bolsonaro é um frouxo mesmo, mas é um merda, um covarde. Ele não tem um exército na mão, por que ele não manda entrar no STF e acaba com essa gracinha? Aí eu falei, pronto, é isso. Como é que você debate? Veja, como é que você usa o parâmetro da democracia, do embate de ideias, de explicar números, de falar sobre comunismo, sobre o que é, o que não é, sobre taxa de desemprego, sobre qualquer assunto do aspecto econômico, algo do plano real, que você entenda que essa mesa é de madeira, e a madeira é isso aqui. Se o cara está falando assim, por que não entra e acaba com tudo? Porque é o botão do fim do mundo. Sabe? É negociar com quem está pronto para apertar o botão do fim do mundo. Então, assim, nós não entendemos ainda essa lógica. Agora, todo mundo que gosta do Bolsonaro é assim? Não. Mas existe uma parcela que é. A questão é, como essas pessoas chegaram nisso? Em que momento, outra pergunta, em que momento que as pessoas se desavergonharam para achar isso? Para falar assim, é normal ser assim. A Polícia Federal tem um dado recente que mostra a explosão de células neonazistas no Brasil. É uma coisa muito interessante, é o neonazismo marrom, é o neonazismo tropical, é o neonazismo dos mestiços. Não sequer de onde ela veio, né? Quem ela é. É isso. Então, mas aí eu entendo, é uma posição, pelo menos eu interpreto assim, de um neonazismo, de uma excludência, quer dizer, de criação de uma raça. Não é uma raça, não é uma raça geneticamente purificada, é uma raça socialmente privilegiada. Porque aí o que separa não é assim, você não é branco, eu sou, você não tem olho azul, eu tenho, eu sou ariano, você não. É falar assim, eu tenho uma grana e você não. Parece cada vez mais isso, que existe um neonazismo social, socioeconômico, sabe? Porque só assim as pessoas conseguem se diferenciar. E aí eu vejo essa história de comunismo, o medo que das pessoas reverberam de comunismo é falar assim, olha, então vão ter que repartir tudo. Vão ter que repartir, quer dizer, não é repartir o que você tem, o que você não tem. Porque grande parte das pessoas que reclamam do comunismo, elas seriam muito mais beneficiadas numa utopia comunista do que prejudicadas. Muito mais. História, né? O meu tio, que tem um Honda Civic, está com medo de ser taxado, né? Por grandes fortunas. É isso. Né? Então, quando o cara reclama de comunismo, muitas vezes ele tá preocupado dos caras começarem a ter mais e ele não parecer tão distante assim nessa coisa. Porque a graça da noção social do que é o capitalismo é porque, para eu mostrar que eu sou um sucesso e tenho, você necessariamente não pode ter. Ou eu tenho que ter mais que você, né? Ou ter mais. Mas se você como é que você... Pensa, chegar num lugar que todo mundo estiver dirigindo uma Ferrari. Pô, sou muito rico, viu? O Elon Musk, eu não sou muito rico, então, entendeu? É tipo isso. Ô, Morgantini, a gente, para fechar o assunto da desinformação, né?
rolou muita desinformação na pandemia, durante a pandemia, muitas opiniões equivocadas, afirmações equivocadas, né? A gente sofreu muito, a gente passou por um problemão e você foi diretamente afetado porque você teve Covid. Eu queria... Meu pai morreu de Covid. O seu pai morreu de Covid? Meu pai morreu de Covid, eu tive Covid. Essa história da desinformação da Covid é bem interessante também, porque a gente começa a pensar o seguinte, de onde vem a necessidade do cara criar uma desinformação, por exemplo, de tirar crédito de vacina? E assim, eu tenho essa vaga ideia, vou compartilhar com você, quem tiver a coragem de ter chegado até aqui para nos acompanhar. Eu acho que é a mesma lógica de você ter o domínio intelectual, o domínio mental do discurso das suas ovelhas. Sabe? Por isso que vejo muito esse pensamento político vigente, do governo atual, muito próximo das religiões, sobretudo das religiões pentecostais. Porque existe um trabalho de controle muito grande, né? A igreja sempre trabalhou com isso, de dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Né? Mais do que entregar a Bíblia para o cara, ela fala assim, olha, a interpretação é o seguinte, você não pode isso, você não pode aquilo, isso que você pode, isso que não... Tem que doutrinar, a religião é assim. Pronto, é uma doutrina. Né? A religião ocidental, o cristianismo, em especial, né? Dessa matriz judaico-cristã. Não são, obviamente, todas. Então, tem que ter um controle. A doutrinação, como você usou muito bem a expressão, ela parte desse pressuposto. Você pode, ou você está nesse grupo, ou você não está, tal, beleza. Me parece que esse discurso de tentar... Vamos mexer nas bases do que é mais lógico, do que é mais costumeiro, do assunto que não se paira dúvida. Porque se a gente conseguir mexer com isso no cara, a gente mexe em qualquer coisa. E aí, quando o cara começa a falar, não acredito que a Terra é redonda. Eu falo, peraí, putz. Não acredito que a Terra é redonda. Por que a Terra é redonda? Já foi lá. Pô, então, aí o cara começa, peraí. Não é aí, quando um corno, quando um infeliz, eu falo assim... Ué, mas esse Olavo de Carvalho aí tem umas ideias, hein? Pronto. Isso. Pronto. Mas é o fetiche de saber mais que o outro. É o jargão. Eu adoro o jargão. É o cara que fala, não, isso aí é muito mais complicado do que você. E ele não te diz. Então tá, então me conta o que é complicado. E o cara... E eu acho que a pandemia teve muito disso, né? Porque foi num âmbito global. Né? Porque, obviamente, o que está acontecendo aqui com a gente não é só nosso. Está longe de ser só nosso. Ele é global. E aí, Johnny, a gente percebe que o cara conseguiu mexer nisso, de falar, se eu conseguir fazer um cara não tomar uma vacina, porque eu acho, não sei não, esse negócio de vacina, ele consegue qualquer coisa. Que loucura. E está conseguindo. Que loucura. E veja como está conseguindo. Porque agora os caras estão defendendo ideias muito piores, estão defendendo histórias muito piores daquelas que eles condenaram outros personagens. Mas como é esse cara aqui, entende? Uma coisa, sim. É uma coisa de totem, sabe? De um ponto de adoração. Mas falando da Covid, pois é, me lasquei lá, me Ficou mal, eu sei, cara. Por isso que eu perguntei, mas graças a Deus deu tudo certo. Não fiquei mal, assim. Tive que ser internado 3 dias. Cheguei num hospital no domingo à noite e saí numa quarta-feira de manhã. Isso aí você acha que foi um impulso? Porque assim, muita gente que está assistindo já conhece o Morgantini, acompanha nas redes sociais. Nós vamos deixar a rede social dele aqui, inclusive, para você seguir. Você passou por um processo de emagrecimento, né? De reeducação. Você gosta dessa reeducação alimentar, emagrecimento? Que você perdeu muito peso, você está assim, assíduo na atividade física. Teve uma virada de chave por conta dessa situação? Porque... Pelo que eu acompanhei, timeline, né? Logo depois que você se recuperou, você ficou firmão, assim, projeto saudável. E tá aí, o rei do whey protein, tá? A minha interpretação é um pouco outra disso, embora seja muito lógico fazer uma associação até um pouco direta. Da minha experiência de internação, não sei se foi uma quase morte, mas dadas as condições era, porque muita gente que entrava num hospital passava muito apertado por conta da Covid. Certamente há alguma relação. Eu interpreto de outro jeito, eu entendo que houve uma mudança muito mais profunda, e eu falo isso à luz da psicanálise freudiana,
Eu acho que houve um conjunto na relação, a minha relação familiar, por exemplo, a relação com os meus pais, a morte do meu pai, a mudança de comportamento desse núcleo familiar específico ao qual eu estava inserido, né? Né? Faço parte. Eu acho que isso causou uma alteração muito grande na minha forma de enxergar estas pessoas, né? Meu pai, minha mãe, a reação da minha mãe após a morte, isso mudou muita coisa em mim. É uma coisa muito complexa de se explicar. De certa forma, para quem não tem um interesse sobre isso, torna-se desinteressante. Mas também tem uma participação muito grande dessa coisa da Covid, acho que sim, né? Agora, uma coisa interessante, e esse é no campo tátil, né? Eu acho que isso pode ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, independentemente desse gatilho, como é a palavra da moda que o pessoal usa na internet, independentemente do gatilho, existe uma mudança. Eu já passei por vários processos de emagrecimento. Eu tive insucesso em vários deles e tive sucesso parcial em outros. Mas eu nunca tive um sucesso de conseguir fazer, né? De falar assim, agora parou. Né? Hoje eu parei. Né? Hoje eu não tenho mais uma agenda envolvendo emagrecimento, reeducação. Alcançou a meta, né? Isso. E aí você rompe, o que você faz agora, você está numa outra vida, então. Isso. Né? Então, isso acontece quando você muda alguma coisa. Não existe essa coisa do vou fazer isso para chegar ali. Não, você tem que fazer isso e você vai chegar ali, mas você vai passar muito. Não é assim, eu tenho que chegar em tal lugar. Quando chegar em tal lugar, você fala, tá, e agora? É clichê, né? Mas é aquela coisa de aproveitar a jornada, aproveitar o processo, né? Viajar vale mais que a viagem. É né? isso, Né? não pensar no resultado. Mas acontece. E eu falo isso porque... E uma coisa que eu tenho vontade de falar para as pessoas, assim, eu não gosto muito de ficar nessa coisa de usar rede social para ficar dando dica. Cara, mas tem, você sabe, tanta gente usa para falar besteira, para ficar falando merda, para falar coisa que não presta. Sabe, você vê uma coisa, uma dica, uma orientação, um exemplo. Pois é, mas é porque eu acho que essa dica é pessoal. Sabe aquela coisa? Os crentes usam muito isso. A salvação é pessoal, eles usam muito essa frase. E eu acho que essa salvação, para qualquer coisa que você quiser, mas especificamente essa que estamos falando, ela é pessoal. Não adianta falar, sabe, eu vou vender um curso, eu vou juntar 10 gordos e falar, eu corria, eu acordava Sim, tal hora. Eu entendo. Então, assim, façam o que eu... Só que cada um tem um problema ali, guardado em algum lugar, que se ele não tocar naquilo, ele não entender aquilo, ele não vai conseguir destravar. Eu acho que essa mudança, ela e outro pode ser clichê, mas ela é essencialmente psicológica, né, de um processo mental. E aí depois você consegue ter facilidade para romper com a compulsão alimentar, porque você come para chamar atenção, você come porque sente ódio de você come para se compensar, para se recompensar, para se fazer uma gracinha, como se fosse dar um petisco para um cachorro. Né? Então, isso aqui você vai romper na sua cabeça. Não é caminhando, fazendo corrida, não é, porque se você fizer tudo isso, físico, mas sua cabeça estiver estourada, na primeira derrapada mental que você der, você vai estourar com tudo isso e voltar para o ponto anterior, ou bem perto dele. Tem uma coisa que dizem, né, que o seu excesso aqui em alguma coisa, em álcool, em droga, em comida, às vezes ele tá para tentar compensar a falta em um lugar que muitas vezes você nem sabe. Né? Às vezes está faltando em outro lugar e aí você vai... Eu tenho 2 histórias rápidas sobre isso. O Van Halen tinha um tique nervoso que ele se incomodava muito quando ele tocava guitarra. No início da carreira dele, se incomodava demais. E ele foi procurar ajudas e tal, e um médico, um psiquiatra falou para ele, você não vai mudar, tique, você não vai mudar, onde está o seu ponto de equilíbrio? Você pode trocar, inventa outra coisa, ri. E ele começou a rir em vez de fazer a cara torta, feia que ele fazia. E tanto é que você vê nos shows, grande parte dos shows, ele estava rindo. Ele faz uma expressão de riso, um riso meio nervoso. Caramba! Eu ouvi essa história na minha adolescência, a história remete, sei lá, do começo dos anos 70, né? Meados dos anos 70. Em consultório, né? Sessão de psicanálise, ouço uma história bem interessante. Um sujeito tinha um vício de cocaína muito grande. Queria largar esse vício, tinha essa coisa dessa chamada pulsão de morte, aquela coisa, o cara tá aquela adrenalina, aquela descarga, né? Aquela coisa. E tal, ele queria mudar e tal. E ele conseguiu romper com o ciclo do vício na cocaína, na droga. E ele começou a saltar de paraquedas, como uma forma de compensar aquela sensação.
Ele não aguenta chegar sábado. Ele fica desesperado para chegar, porque sábado é o dia que ele pula. Ele não trocou. Ele trocou um vício por outro. Aí você pode colocar os valores, é muito mais saudável. Sim, claro. A prática de um esporte, ou de fazer um negócio desse, num hobby, não sei o nome que você quiser dar. Mas você não as pulsões que te movem, você não as perde. Você troca. Eu estou te falando, a compulsão, então, que eu tinha, ou tenho, porque, como eu disse, todos nós somos vários. Sim. Nós somos todos eles. Né? De repente, comer até sem parar, então agora eu sou disciplinado. Não, cara, eu acabei de dizer para você que eu faço uma coisa idiotíssima, que todo mundo vai me julgar aqui. Eu acordo 4 horas da manhã para correr. Agora é para treinar. E aí eu treino de manhã e à noite eu vou correr. Ou seja, eu me livrei da minha compulsão. Não, a minha compulsão é em outro lugar. Eu estou interpretando isso hoje. Uhum. Então, veja, talvez... Agora, tem um processo aí para você mudar isso que o cara tem que encontrar. Não é assim, o que eu estou guardando é um segredo. Não tem mistério, não. Eu acho que é individual. Isso. Logo vem o livro. Compre meu livro. O e-book, tá? E os vídeos. É que depois do Coma Branco eu vou lançar o Coma Bem. Coma certo. Excelente. Olha, estamos chegando ao final da nossa conversa, não deu nem tempo de falar do Flamengo. Que loucura! Que é uma parte importante de você também. É isso. A gente termina com essa declaração. Você vai assinar meu livro antes da gente terminar a conversa? Não? Você quer que eu faça agora? Eu queria. Tu vai escrever muita coisa? Tu vai escrever um poema pra mim? Eu queria. Ah, é? Ah, não. Então tá. Então vai assinando, que eu vou falando aqui. Faz. Tá. Lê os patrocinadores. Isso. São vários, não é? Perdemos a lepra. Não tem. Hoje vai só aparecer na tela. Morgan, muito obrigado por você ter participado dessa... É o primeiro episódio da nova... O primeiro em vídeo que a gente tá fazendo. Você achou que era uma boa... Usar meu shape porque aqui, minha cara. Eu gosto muito de você. Toda vez que a gente senta para conversar, a gente conversa sobre várias coisas, como aconteceu hoje aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Te agradeço imensamente. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Né? A nossa conversa aqui, certamente... Esse é um recorte de uma conversa que a gente tem há anos e vamos levar ainda para décadas. Né? Mas te agradeço imensamente. Adorei estar aqui. Espero que todo mundo acompanhe, né, se divirta, os próximos convidados se divirtam, como eu me diverti também com você. Você é meu amigo, você é meu irmão, somos sócios, somos amigos, somos bons de papo, e eu só desejo para você um enorme sucesso, conte comigo sempre. Valeu! Valeu. É isso? Acabou essa merda? Acabou.